escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse domingão para darmos prosseguimento aos nossos estudos na nossa escola dominical, reunidos virtualmente, né? Que é o que nós podemos fazer no momento. E vamos dar continuidade então aos nossos estudos da revista Expressão, o Evangelho de João, Jesus, a verdade que liberta. Hoje nós vamos estudar a lição número 9, cujo título é Não se turbe o vosso coração. Essa lição ela é baseada no texto de João, do Evangelho de João, do capítulo 14, versículos de 1 a 31. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Pai, para estudar a Sua palavra, para entender mais a Sua vontade, Senhor. E pedimos, Pai, que para isso o Senhor nos torne mais receptivos, que o Senhor abra os nossos corações e que nós fiquemos alegres e felizes, Pai, por essa dádiva que o Senhor nos deu de podermos falar contigo através do Teu Evangelho, Senhor. Abra os nossos corações e esteja conosco, Pai. Nos acompanhe, Senhor, nos ilumine, nos dê ímpeto e vontade para entendermos a Tua palavra. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, a nossa aula ela começa num contexto interessante. É o momento em que Jesus está conversando com os apóstolos e está dizendo para eles que a sua hora era chegada. Durante muitos episódios, ou vários episódios nos evangelhos, por exemplo, como aconteceu na festa em Caná, quando Jesus transformou a água em vinho, e quando Maria veio dizer a ele que o vinho havia acabado, ele disse, ainda não chegou a minha hora. E assim por diante. Muitas vezes ele dissimulou as conversas que ele estava fazendo, as coisas que ele estava fazendo. Muitas vezes ele foi um pouco evasivo nas respostas dele, dizendo sempre que ainda não era chegada a sua hora. Mas agora era. E ele estava falando da morte dele, com naturalidade, e explicando para os apóstolos as coisas que iriam acontecer doravante. E os apóstolos estavam tristes, porque eles estavam lidando com isso, né? Falando da morte de Jesus, do Mestre, que estava com eles já há 3 anos, ensinando, discipulando, etc., né? E eles sabiam que, a partir do momento em que ele não estivesse mais presente, eles iriam lidar com situações mais difíceis. Então, em João, no capítulo 16, versículos 5 e 6, ele diz, Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, eles ficaram com o coraçãozinho deles cheio de tristeza. Afinal, eles estavam lidando com a iminente ausência de Jesus. Jesus, de própria boca, de própria palavra e de presença com eles, estava dizendo, eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Não agora, né? Ainda por cima, tinha acontecido uma coisa que foi assim terrível para eles. De repente, havia sido comunicado a eles que havia um traidor entre eles, né?
E ainda por cima, mais uma coisa terrível. Pedro, que era um indivíduo muito ativo no grupo, né? Um indivíduo que estava sempre lidando com as coisas do grupo, foi anunciado que Pedro negaria fazer parte do grupo, que Pedro negaria Jesus. E ainda por cima negaria 3 vezes, né? Negaria, confirmaria e afirmaria novamente, né? E eles achavam que o poderoso profeta de Nazaré, que ia remir Israel, ia morrer. Puxa, mas e a expectativa que a gente estava de que ele iria fazer coisas, né? E remir Israel, libertar Israel, né? Fazer com que Israel voltasse a ser o que era, né? E, na verdade, isso não iria acontecer na cabeça deles. Por quê? Porque Jesus ia morrer, né? Então, vejam bem, quando Jesus estava conversando com ele, esse trecho todo que nós vamos estudar, ele se inicia quando Jesus fala que a morada do meu Pai tem muitas moradas. E é em João, no capítulo 14, versículos de 1 a 4. E esse texto ele é chamado por alguns de o discurso de despedida. Certo? Então, nesse texto Jesus fala da morada do Pai, fala que Ele é o caminho, fala do Espírito Santo, fala da videira e os ramos, né? E fala do consolo que eles terão depois, durante a perseguição. Jesus diz, em João no capítulo 14, versículos de 1 a 4, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Na verdade, todas essas afirmações eram incógnitas na cabeça deles, né? Eles pensavam, por exemplo, que Jesus ia embora, mas daqui a pouquinho ele voltaria, talvez daí uns dias, talvez daí uns meses, para buscá-los, né? Então talvez eles não tivessem se dado conta de que seria uma ausência longa, duradoura, e num período no qual eles não poderiam contar Jesus presente, né? Não poderiam contar com Jesus em pessoa, naquele momento, que podia aconselhá-los, que poderia orientá-los, né? E por fim, falar as coisas para eles pessoalmente, né? E aí, quando ele fala de morada, ele está falando do quê? Ele está falando de uma casa? Ele está falando de um lugar só para a gente ir lá, passar um fim de semana, né? Ou ele está falando de um lugar. Quando a gente fala de casa, nós estamos falando de um edifício, de um prédio, um local, um espaço físico, uma construção, né? E de um modo geral, quando a gente fala em casa, a gente fala, vou lá fazer uma visita, né? E vou lá e volto. Quando a gente fala de moradia, a gente fala um lugar para se viver. Então Jesus, ele estava falando de morada. Ele estava falando que ele iria providenciar um lugar para nós vivermos, para os apóstolos viverem e viverem juntos com ele, né? Então, moradia significa o quê? Significa um novo endereço, morar num lugar diferente. E de um modo geral, essa morada tem um contexto de ser permanente, né? Então, Jesus ainda nesse contexto de meu Pai, a morada do meu Pai é um lugar para se viver, Jesus fala que ele é o caminho e ele fala que ele sabe para onde ele vai, né? E ainda deixa especificado para eles que o acesso à casa do Pai, né? Do meu Pai, ele diz, né? É ele, é Jesus. O acesso a esse lugar que pertence ao Pai está condicionado a alguns eventos históricos. Era necessário que algumas coisas acontecessem numa determinada sequência para que tudo acabasse como Jesus queria, né? Então, primeiro, era necessário que uma das coisas que essa sequência deveria estar condicionada era a morte de Jesus, né? A segunda coisa era a ressurreição de Jesus. Então, Jesus deveria morrer, depois deveria ressuscitar e depois a ascensão de Jesus aos céus, né? E por último, a segunda vinda de Jesus. Porque não dava para Jesus chegar para Pedro, por exemplo, e falar, não, pode subir, depois eu vou para lá e a gente se encontra lá. Não, era necessário que primeiro ele morresse.
Mas também não adiantava que ele morresse, Jesus morresse, e antes que Jesus ascendesse ao céu, que eles pudessem ter a possibilidade de subir para ficar com eles, né? Todos morando lá junto com ele. Então era necessário que ocorresse essa sequência de acontecimentos para que depois Jesus pudesse voltar. Então em João, no capítulo 13, 36, diz o seguinte, está escrito: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Esse mais tarde não ficou assim muito bem esclarecido na cabeça deles, né? Então, é nesse contexto que se enquadra ou se aplica a parábola do joio. Lembra da parábola do joio, do trigo, né? Então, Jesus, em Mateus, no capítulo 13, versículos 27 a 29, diz o seguinte: ele, porém, lhes respondeu, quando viram que eles plantaram a semente, né? E depois plantaram o trigo, e depois, quando nasceu o trigo, estava cheio de joio no meio. Por quê? Porque alguém foi lá e colocou semente de joio misturada. Então ele respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-os ao meu celeiro. Então Jesus está falando da separação entre os justos e os ímpios. Né? Os justos e os ímpios. Quando ele voltar, os justos serão separados dos ímpios. Os justos serão separados para a salvação e os ímpios para queimarem no inferno. Né? É disso que ele está falando. Então os apóstolos precisavam compreender que a partida de Cristo seria um benefício para eles. Difícil de aceitar isso, de entender isso, mas seria um benefício para eles. Por quê? Visto que ele iria preparar uma morada celestial para eles e depois ele voltaria para buscá-los a fim de que vivessem com ele. E nessa coisa toda, há uma coisa assim interessante, porque eles deveriam estar felizes. Porque Jesus ia morrer, mas ele ia para um lugar melhor. Ele ia habitar junto com o Pai. Ele iria estar junto com o Pai. Então, para ele ia ser muito melhor. Mas, no fim, nós, egoisticamente, sempre queremos o que é melhor para nós, né? O que nós achamos que é melhor para nós. Muitas vezes, o nosso irmão, uma pessoa da nossa família, está indo para um lugar melhor. Mas nem sempre a gente concorda com isso, né? Então, essa é uma das passagens que se refere ao arrebatamento dos santos, na segunda volta de Jesus, quando Cristo voltar. Aqui não descreve Cristo voltando à terra com seus santos para estabelecer um reino aqui na terra, mas sim levando os cristãos da terra para morar com ele no céu. Então, esse texto eu tirei do comentário bíblico de John MacArthur, que ele fala a respeito disso, do arrebatamento que acontecerá com as pessoas que ainda estão vivas. Né? Tem uma passagem bíblica, eu não me recordo agora o endereço, mas onde Jesus fala que de repente duas pessoas estão no moinho e uma vai embora e a outra fica. Que de repente duas pessoas estão no leito e um vai e o outro fica. E é num rápido instante, num momento, é um instante de arrebatamento. E aquele que vai de corpo e alma. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 51 a 54, Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragado foi a morte pela vitória. Interessante esse texto, né? Muito interessante. Outra coisa interessante é que Jesus falou que ele é o único caminho. Esse texto está em João, no capítulo 14, versículos de 5 a 15. Então, Jesus explica que ele é
o Salvador exclusivo. Não existe outro Salvador, não existe outro caminho, não existe outra ponte para se chegar a Deus. Então Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui a gente vê o contexto, né, da incredulidade de Tomé, né, que ele já perguntou, né? Em João, no capítulo 14, 4 a 6, diz assim: E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Tomé, ele era assim meio, né, se eu não colocar o dedo na ferida, eu não acredito. Se eu não colocar a mão no lado dele para ver a ferida, eu não acredito. Tomé era meio inquisidor, né? Então, nessa hora, ele pergunta, né, e Jesus responde isso. Uma das frases mais lindas e uma das afirmações mais importantes de todo o Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em resposta à pergunta de Tomé, Jesus declarou que ele é o único caminho para Deus, pois ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Vejam, não é só que ele é o caminho para Deus, ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Né? Aqui fica enfaticamente definido que Jesus é o único e exclusivo Salvador. Não há vários caminhos ou vários salvadores. Né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, está escrito: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Vê a diferença? A porta para a perdição, a porta para o inferno é ampla. Basta a gente seguir o curso do mundo. Basta nós seguirmos as sugestões do mundo. Né? Mas a porta para a salvação, a porta para a vida eterna é estreita. E não são muitos os que passarão por ela. Né? Outro texto interessante é em João, no capítulo 10, versículos de 7 a 11, que diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os caminhos, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? E é isso que ele estava querendo dizer. Eu vou dar a vida por vocês. Era isso que ele estava explicando para os apóstolos naquele determinado momento, né? Então vejam bem que a categórica declaração de Jesus não deixa espaço para a existência de qualquer outro mediador entre Deus e os homens. E também esclarece como é possível ter acesso à morada do Pai, a saber, tão somente por meio de Cristo. Uma outra, ainda dentro dessa afirmação de que ele é o único caminho, né? Ele ainda diz que ele é a verdade. Verdade? Mas por quê? Por que ele é a verdade? Então vejam bem, quem está nas trevas não consegue enxergar, nada vê, não vê nem a si mesmo. Mas Jesus é a luz, ele nos tira das trevas e nos capacita a ver. E aí alguém pode perguntar, mas ver o quê? Ele nos capacita a ver o quê? Ver o quanto somos diferentes dele. Ver quão grandes pecadores nós somos. Ver quão grande foi o seu sacrifício para nos salvar. E ver quão grande é o seu empenho e o seu amor por nós, ao ponto de dar a sua vida para nós. Em Romanos, no capítulo 8, de 28 a 30, Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou,
a esses também glorificou. Vejam que aqui tem uma frase interessantíssima. Essa frase diz assim, que o chamado é segundo o seu propósito, o propósito de Jesus. Porque, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Ou seja, para sermos conformes com Jesus. Né? Por isso que nós estamos nesse processo que nós chamamos de santificação, né? Tentando sermos cada dia melhores, cada dia seguir mais o Evangelho, cada dia nos dedicarmos mais à leitura do Evangelho, à aplicação do Evangelho, à vivência do Evangelho, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos a Jesus. Mas Jesus, ele é também a vida. Ele é a vida. Por quê? Porque pelo seu exemplo, ao cumprir integralmente a lei judaica, ninguém conseguiu. Só ele conseguiu isso. Cumprir com toda a integralidade a lei judaica. Porque ele já existia na eternidade, quando todas as coisas foram feitas. Né? Nós vemos lá no comecinho do Evangelho de João que todas as coisas foram feitas através dele. Né? Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que foi feito teve a participação dele. Tudo que foi feito teve a participação dele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. Então, se Jesus é a luz, e nós andamos na luz, nós estamos andando com Jesus. E como Jesus prevalece sobre as trevas, nós prevaleceremos sobre as trevas. Nós prevaleceremos sobre a escravidão do pecado, sobre as trevas da morte eterna. Porque ele venceu o mundo. Né? Porque ele venceu o mundo. Em João, no capítulo 16, 31 a 33, fala exatamente a respeito disso. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só contudo. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não fiquem tristes, não fiquem desesperados, porque eu vou, mas eu estou em vocês. Porque os ensinamentos que eu dei, que eu ministrei, permanecem em vocês. Né? Outra coisa interessante, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele morreu, ressuscitou, desceu ao inferno e subiu aos céus. Desceu ao inferno para quê? Para mostrar que Satanás não tem domínio sobre ele. Ele é o dono de tudo. Ele governa tudo. Né? Então, em João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, 43 e 44, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E tendo dito isso, clamou a Lázaro em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, todos os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Gente, já estava enterrado há 4 dias. Já estava apodrecendo. 4 dias sepultado, o intestino já se rompe. A barriga fica imensa, do tamanho de um balão. O indivíduo já está fedendo horrores. Um mau cheiro terrível. A pele já começa a se dissolver. A gordura já começa a extravasar pelos poros. Imagina o estado que estava Lázaro. E bastou Jesus chegar e dizer: Lázaro, vem para fora. Para que tudo se refizesse. Para que a vida voltasse. Olha só o domínio que Jesus tem sobre a vida. Né? Em João, no capítulo 3,16, diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nele, é crendo nele
vivendo de acordo com o propósito dele, que nós temos a vida eterna. Interessante ainda nesse texto de que ele é o único caminho, né? Ele falou que quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. A igreja tem que ter coragem para afirmar que Deus Pai se revelou como Cristo. Vejam bem, gente, esse texto aqui, esse trecho, ele é muito interessante, porque ele faz uma diferença muito grande. Na troca de duas palavrinhas, muda todo o contexto, muda todo o conteúdo do texto. Vejam bem, ó, a igreja tem que ter coragem para afirmar que Deus Pai se revelou como Cristo. Também tem que tomar cuidado com o que dizem alguns teólogos liberais, afirmando que Deus se revelou em Cristo. Vejam a diferença. A gente tem que entender que o Pai se revelou como Cristo. Não é que ele se revelou em Cristo, porque qual é a diferença? Essa situação coloca Jesus no mesmo nível dos profetas. A Bíblia não diz que Jesus foi apenas um portador da mensagem de Deus, mas nos ensina que Deus se revelou na forma de Cristo. Né? E isso está escrito num livro chamado E Ele Habitou Entre Nós, de Hayden Wilson Tozer. Né? Essa diferencinha de duas palavrinhas entre Deus se revelar como Cristo significa que Deus encarnou e se manifestou a nós como Cristo. Não se revelou em Cristo. Deus se revelou assim nos profetas. Ele se revelou em Samuel, que ungiu Saul. Né? Ele se revelou em Davi. Ele se revelou nos profetas. Aí sim, ele falou através dos profetas. Aqui no nosso caso é o contrário. O Pai se revelou como Cristo. Era Deus presente junto conosco, né? Então vejam bem, ó, é interessante isso, porque conhecer a palavra de Deus, de Jesus, conhecer a Jesus é reconhecer a Deus. Essa afirmação é enfática e constante no Evangelho de João. Veja quantos textos tem que ele afirma isso. Ele diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Outro texto: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos e voltarei para vós outros. O que ele quis dizer? O seguinte: que o Espírito da verdade que habita entre vós, eu sou o Espírito da verdade e eu estou aqui habitando entre vós. Né? Olha só cada afirmação maravilhosa que Jesus fez aí no caso. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava lá desde a eternidade. Eu e o Pai somos um. Mas se faço e não me credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu sou o Pai e o Pai sou eu. Somos um, né? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse ao Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Ora, que essas revelações feitas por Jesus no decorrer do Evangelho são maravilhosas e demonstram que Ele é Deus. Né? E Jesus fala que Ele vai enviar um outro Consolador para nós, para que nós não fiquemos órfãos. Isso, no capítulo 14 de João, os versículos 16 a 31. Ele fala do outro Consolador, que é chamado de Paráclitos. E esse outro Consolador é anunciado aqui. E ele diz assim: se é anunciado outro Consolador, significa que já existe um Consolador. E esse Consolador é Jesus. Então Jesus estava ali com eles, ensinando, consolando, orientando, explicando, né? A palavra grega paráclitos quer dizer advogado, mediador, defensor, conselheiro, encorajador, ajudante, no sentido de auxiliar, né? Então, o Espírito é o Consolador, e o Consolador é Jesus, ou seja, Jesus é Espírito. Percebem que nesse jogo de palavras está sendo revelado o Pai, o Filho e o Espírito Santo? A Trindade de Deus
falando ao mesmo tempo, a Trindade de Deus presente em tudo. Então, tal como Jesus recebeu tudo do Pai, e enquanto está na terra, é o caminho para conhecer o Pai do céu. Assim como quando Jesus voltar para o céu, o Paráclito, que recebe, ou seja, o Espírito, que recebe tudo da parte de Jesus, é o caminho para conhecer a Jesus. Olha que jogo de palavras maravilhoso. Jesus, que recebeu tudo do Pai, enquanto está aqui na terra, ele é o caminho para conhecer o Pai. O Pai que está no céu, né? Assim também, quando Jesus voltar para o céu, o Espírito, que é o Paráclito, que recebe tudo da parte de Jesus, é o caminho para se conhecer Jesus. Né? Quer dizer, como os três são um leva ao conhecimento do outro. E esse levar ao conhecimento do outro é uma coisa recíproca, né? Jesus é o Verbo divino encarnado em um ser humano. Jesus é o Verbo divino encarnado em um ser humano, cuja estada neste mundo com seus seguidores é temporária. Jesus sabia disso. Os apóstolos, muitas vezes eles foram avisados que ele ficaria aqui por um tempo. Né? Mas é difícil a gente imaginar que vai perder Jesus, né? O Espírito, que é o Paráclito, ele não se encarna, mas ele habita em todos os que amam a Jesus e guardam seus mandamentos e permanece com eles para sempre. Olha só que revelação, uma vez que o Espírito Santo desceu sobre nós, né? Ele desceu para ficar conosco para sempre. E nós vamos ver nesse trecho que diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Essa reafirmação, fiz de novo, li de novo o texto, porque eu achei muito interessante que a gente guarde bem isso, né? Ele está em relação de oposição com o mundo, o Espírito, né? Que não o pôde ver ou conhecer e age como um mestre que explica as consequências daquilo que Jesus falou. Então ele é o nosso orientador, que está sempre junto conosco. É ele que fala para a gente: olha, isso aí que você está fazendo está errado. Presta atenção, né? Veja aquilo que Jesus ensinou. Pega a Bíblia lá, vai ler a Bíblia para você ver que você está fazendo coisa errada. Né? Então, essa é a função. E é assim, a intercessão do Espírito. Vejam só, em Romanos, no capítulo 8, 26 a 27, diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos. Então, ele estará intercedendo por nós sempre, depois que ele vem, né, para ficar conosco. Então o Consolador estará com os discípulos, realizará obras por meio dos discípulos e habitará dentro dos discípulos. Estará com os discípulos, realizará obras por meio dos discípulos e estará dentro dos discípulos, habitando dentro deles. Olha só esse trecho de João, no capítulo 16, versículos de 7 a 12. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está sendo julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, desse muito que eu tenho para dizer para vocês, o Espírito Santo vai continuar falando para vocês depois, habitando em vocês, vivendo em vocês. Ele vai continuar fazendo a minha vontade. Muito bem, vamos para a conclusão. Em João, no capítulo 14, nós observamos as palavras de Jesus com claro tom de despedida. Com Jesus trata essa profunda tristeza no coração dos seus seguidores. Vejam que nessa hora, também era uma hora de angústia para Jesus,
embora ele devesse estar contente porque ele havia conseguido cumprir a sua missão integralmente, né? Mas ele, naquele momento, ao invés dele ser consolado, ele teve que consolar. Ainda por cima, ele teve que consolar os apóstolos. Não turbeis o vosso coração, né? Então, ele esclarece que há uma morada celestial preparada para a igreja. Ele esclarece que só existe um caminho. Para de procurar outros caminhos. Para de procurar outras coisas. Não existe. O único caminho sou eu. Foca, fique focado em mim. Foque na minha palavra. Foque no evangelho que eu vos deixo. Converse com o Espírito Santo que vai habitar dentro de vocês. É aí que tem que estar o vosso foco. A sua presença física seria substituída pelo Espírito Santo, agindo em nosso favor para entendermos a vontade de Deus e nos guiando a um caminho de plena satisfação e contentamento em Cristo. O diagnóstico de Jesus é inerrante. Não tem dúvida de que isso que ele está falando vai acontecer. E a solução apontada por ele é infalível. Ela não vai falhar. E na aplicação, nós vamos ver o seguinte: a mensagem bíblica nos nossos céus e na nova terra deve enchê-lo de coragem e esperança. Nós devemos entender que um dia nós estaremos nesse lugar onde Cristo está agora. Ele é sentado à direita do Pai e nós junto com eles. Anseie a vinda do Senhor Jesus. Lembre-se, enquanto esse dia não chega, você pode desfrutar da paz que Cristo dá, mesmo em meio à profunda aflição. Queridos, vamos depois pegar a revista, vamos dar uma olhada na lição, vamos dar uma olhada nesses textos, né? A lição vai ficar aí no YouTube. Vocês podem baixar a lição, podem ler, podem rever a lição, rever os textos que nós citamos e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo e vamos em frente nos nossos estudos, vamos em frente na nossa santificação. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos deixou e por toda a orientação que o Espírito Santo continuamente trabalha em nossos corações. Bom dia a todos.